Olá, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Vou mudar aqui pro. Vou compartilhar aqui minha tela. Desejo a todos aí, espero que tenham tido várias, é, várias palestras, webinar, sessões interessantes. Eu gostaria de saber se vocês estão vendo bem, se conseguem ver bem minha tela. Então, hoje nós vamos trabalhar aqui com a inteligência artificial, né? Que é uma das questões que está aí em grande evidência, né? E como que a gente pode utilizar essa a nossa inteligência artificial na pesquisa qualitativa, né? Como que isso pode transformar. Os slides que eu vou passar, tem um slide, esse primeiro slide que eu acabei preparando agora para a gente ter uma visão geral, né, de toda esse processo e como que eu posso usar isso dentro da minha pesquisa. Esse aqui eu vou colocar mais tarde. Os slides que vocês têm aí disponível agora, eu acho que não tem esse primeiro slide, então é só esse slide que não tem, mas vocês vão poder ter acesso, que a gente vai colocar lá no Drive, né? Para vocês pegar. Tá bom? Então, olha só, do que se trata, né? Do que nós vamos trabalhar, então, que é a pesquisa qualitativa, né? Essa é o grande foco dessa apresentação. Então, dentro dessa ótica de pesquisa qualitativa, né? Se você consultar esses modelos, né? De linguagem enormes, grandes, né? Os tal do Large Language Models, né? São vários, né? Tem vários exemplos que a gente tem. Se você fizer uma pesquisa lá, vai aparecer que tem relação com, né, a pesquisa qualitativa, uma abordagem metodológica, busca explorar fenômenos sociais, né, e está relacionado com o quê? Com coleta de dados. Então, quando eu falo essa abordagem metodológica da pesquisa qualitativa, tem vários métodos que a gente pode trabalhar aí, né? Você tem lá, você pode usar uma análise temática, uma teoria fundamentada. A gente já vem ministrando alguns webinars, né, sobre isso. A gente vem trabalhando esses temas aí com vocês já há algum tempo. Mas em função disso, dessa abordagem metodológica da pesquisa qualitativa, é que a gente vai passar o quê? A explorar os fenômenos, né, sociais que a gente trata por meio de uma coleta de dados. Então, claro, a gente tem lá uma pergunta de pesquisa, né? As pessoas têm o problema, tem toda essa questão da abordagem metodológica, que tipo de método que eu vou usar nessa minha pesquisa qualitativa, e em cima disso eu vou coletar meus dados. E esses dados qualitativos existem em diversas formas. Então, existem diversas formas ali para mim trabalhar esses dados. Eu posso ter entrevista, posso ter transcrições, né? Posso ter documentos, né? Áudios, imagens, vídeos. Isso vai depender de como eu esteja buscando essa coleta. Do que eu estou, qual fenômeno que eu tô ali estudando, né? E aí eu vou focar isso em quê? Eu vou focar em significados, em experiência, em perspectivas dos participantes. Então, esse foco, né? Esse foco é que como que a inteligência artificial ela vai poder me ajudar, né? A dar esse foco, né? Como ela vai me dar assistência, me dar suporte para entender a experiência, as perspectivas dos participantes. Então, é nessa linha que a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, quando eu penso em transcrições, a inteligência artificial, se a gente for pensar num ambiente Max QDA, ela tem um ambiente o quê? De você transformar de forma automática um áudio ou um vídeo em texto. Então, dentro da ótica da inteligência artificial do MaxQDA, eu tenho duas vertentes. Uma que é essa de transcrição automática, né? Onde eu vou usar esses modelos, né, de linguagem grande para fazer essa minha transcrição. E, por outro lado, eu tenho essa questão do AI Assist. O que é o AI Assist do MaxQDA? Ele vai trabalhar mais essa perspectiva de fazer resumos, né, de fazer, a gente chama de prompts, né, melhor do que falar de conversar com o documento, é mais
é uma conversa em formato de pergunta, muitas vezes, ou em formato de direcionar, né, para dentro, para dentro da ótica da sua pesquisa, você conseguir entender, né? Ter com ele como assistente, ter ele para você poder, por exemplo, observar melhor como você vai fazer o seu processo de codificação. Ele vai ser um assistente ali dentro, né? Ele vai te dar essa ótica de você olhar e ter uma criatividade maior na hora de fazer a codificação, olhar para o os seus textos, os seus códigos já ali. E uma coisa importante, assim, né, quando a gente fala código, fala documentos, aqui dentro do MaxQDA, partindo de um princípio de que a gente já tem esse conhecimento. Por exemplo, a questão das anotações, né, dentro do MaxQDA, que tem também, né, se fosse traduzir ao pé da letra do inglês, os memo, né, os memorandos. Então, essa perspectiva também é importante, né, de você olhar dentro, e eu acho que os memos tá até grandinho ali por causa disso, né, porque é algo importante. Eu posso fazer também resumos, né, ali dentro, posso fazer é, não só essa questão de você trocar, perguntar e definir para a inteligência artificial, né, dentro de uma perspectiva do AI Assist, mas também ele ser trabalhado como se fosse um assistente, um memorando. Então, né, o que a gente percebe? Percebe que, e isso pode ser um processo cíclico, né? Eu posso trabalhar isso e voltar, e sempre, para que isso? Para que eu consiga ter o raciocínio indutivo e dar mais ênfase, né? Assim, a minha subjetividade, a minha reflexividade, ela não vai poder ser deixada de lado, se a gente for olhar sobre a ótica da pesquisa qualitativa, né? Então é por isso que a gente vai transformar dessa forma, transformar olhando a inteligência artificial como se fosse mesmo uma forma de te dar anotações, de te dar insights, um assistente para você trabalhar a inteligência artificial. Então, essa é mais ou menos assim, um slide assim, que traz um pouco essa big picture, e a gente, o que isso traz em termos de agenda para um treinamento que busca um treinamento, um webinar, né, uma palestra que busca transformar, né, usar a inteligência artificial dentro da minha pesquisa. É trazer questões como privacidade, né, quais são, dentro de uma perspectiva, de um AXQDA, quais são as opções que a gente tem ali dentro. Hoje eu não vou, eu sempre vou ao vivo, mostro dentro da ferramenta como funciona, né, como que eu faço lá ao vivo, mas por ser uma conferência, eu preferi optar vou mostrar as caixinhas, vou falar, comentar, mas nós não vamos fazer ao vivo, devido ao tempo, e também vamos abordar uma agenda que tenha abranja todos os tópicos, né, que a gente acha que é importante, é, e que consiga chegar ao final sem precisar correr e também manter o tempo, né, porque tem outros compromissos. Então, a nossa agenda vai ser essa. Eu vou começar falando sobre privacidade de dados, né, que é bastante importante para a gente entender como que dentro do Max QDA, como que a inteligência artificial, o AI Assist, ele é utilizado, tá? Então, como que isso, que acontece, né? Que eu faço quando eu abro minha interface do Max QDA, né? Eu tenho lá meus documentos ali dentro, minhas entrevistas, tenho meus códigos ali, eu começo a analisar e eu começo a trabalhar questão de memos, né, anotações, né, ou memorandos, como pode chamar também. Então, dentro do meu computador, eu vou fazer requisições, né, vou enviar uma consulta, falar assim, olha, eu quero que você resuma isso, eu quero fazer uma pergunta. Então, essa consulta, ela vai para um servidor MaxQDA, que atende toda uma questão de critério de proteção de dados, né, porque se o servidor está na Europa, então, você atende critério. Esse MaxQDA, o servidor entra em contato com grandes modelos de linguagem, né, assim, grandes
a gente chama esses modelos de linguagem grandes, ou grandes modelos de linguagem, você pode traduzir para o Large Language Models, aí tem uma forma de traduzir. E isso, ele vai trabalhar, essa resposta vai devolver para o servidor MaxQDA, e aí você vai ter, esse servidor vai devolver para o seu computador e você vai ter o resultado. Mas é importante falar sobre privacidade dos dados, porque assim, nenhuma consulta, isso aí não fica armazenado. Tem um período ali assim, que você já vai ser, até tem assim, até dias, assim, parece que tem questões de ficar 7 dias, às vezes, lógico que passa ali, mas tudo, como tem as leis, né, as diretrizes aí para você não, de proteção de dados, então você não tem não é usado para outros propósitos, e tem questão de criptografia, então é muito importante enfatizar essa questão de como funciona ali dentro, né? Então, é isso, em questão de privacidade de dados. Eu trouxe aqui o Andreas Miller e o Stefan Hadik, porque eles que foi em cima de um pouco do que eles já falaram, né, aí nas outras sessões que a gente teve na conferência, e também em outros webinars que a gente tem a referência lá no final também de um post que eles fizeram no MaxCDA. Eles também trabalharam essa questão aqui da transcrição automática, também foi comentado bastante, então ele tem um contato direto lá dentro, né? Então, essa questão de como que a transcrição é feita, né? Disso está na Europa, é uma transcrição que está até na Holanda, se eu não me engano. Então, os arquivos são excluídos, né, após transcrição, por exemplo, as transcrições são excluídas depois de 7 dias. Então, tem toda essa questão dos dados, né, essa preocupação com a proteção dos dados, com não ter problema de garantia mesmo, né, de confidencialidade. Tá? E a transcrição dentro do MaxQDA, claro que além de você ter a transcrição automática, né, que a gente agora tem o transcription ali dentro, eu posso editar manualmente isso. Então, essa é um ponto também importante para a gente saber. E aí, a gente entra nessa questão de, bom, tá, beleza, então se eu tenho ali privacidade, posso trabalhar tranquilo, quais são as opções, né, que eu vou ter dentro do MaxQDA? De forma geral, a gente tem lá, por exemplo, a gente pode criar resumos, né, pode criar resumo de um documento. Então, quando eu falo em criar resumos, né, de documento, é importante que você já tenha esse conhecimento do que é um documento dentro do MaxQDA. Né? A gente sabe que tem vários tipos ali de documentos e você tem uma janelinha, né, onde você coloca os documentos. Essa é a janelinha lá de documentos. Ó, eu tenho lá mídia, PDF, né, posso colocar entrevistas. Então, ali dentro, quando eu escolho um documento, que nem ali, por exemplo, está em Armando, se eu bato com o botão direito do mouse, vai aparecer essa janelinha, que é uma janelinha assim, tipo um pop-up, né? A gente chama de menu de contexto. Então, eu tenho aí assiste, e aí eu posso pedir para resumir. Então, fala assim, ó, resume esse documento. E ele vai me trazer um resumo daquele documento e vai armazenar isso em forma de quê? De anotação, dentro ali do lado onde ficam as anotações. Então, isso é algo que você pode fazer, e ele vai resumir o documento inteiro. Então, eu posso pegar uma entrevista de um entrevistado-chave, pedir, resuma essa entrevista para mim. E eu posso pedir para ele resumir de forma mais curta, de forma, né, um pouco média ou de forma mais longa, para ele trazer um pouco mais escrito ali dentro. E eu consigo fazer isso com o AI Assist, né? E além disso, eu posso, por exemplo, pedir para resumir segmentos codificados, ou seja, posso selecionar, por exemplo, lá um segmento, né? Ele seleciona um segmento. O que é um segmento? Aquilo que eu codifico, né? Eu me lembro do conceito de codificação, eu codifico dentro da minha entrevista, então eu tenho um segmento codificado. Isso geralmente vai estar vinculado a uma categoria, um código, né? Depende de como você quer chamar ali dentro da sua caixinha de sistema de códigos. Então, eu consigo também pedir para resumir um segmento de código, né? Ou resumir, por exemplo, eu posso também resumir vários segmentos se eu pegar, por exemplo, e pedir para ele, dentro de um código, pedir para ele resumir. Ele vai perguntar, você quer resumir os segmentos codificados desse código? Ele também pode resumir aqueles segmentos codificados daquele código, né? Então, tem essas opções ali dentro, e não só os segmentos codificados, mas passagem de texto mesmo. Eu posso ir lá na entrevista, selecionar os parágrafos e falar assim, ó, eu quero que você faça um resumo destes textos que eu selecionei, de todos esses textos. Então, eu consigo, além
de resumir o documento, resumir segmento de código, eu consigo resumir dentro do próprio texto também, e dependendo da escolha que eu faço, né, ele vai colocar dentro ou vai colocar ali do lado como uma anotação, né? E se, por exemplo, no caso de documento, eu vou colocar uma anotação na frente do documento, tá? Então, tem essas opções, né, para resumir. Além disso, eu tenho questões de, por exemplo, parafrasear, posso parafrasear um determinado, pedir para o AI Assist, ou seja, para a inteligência artificial ali dentro fazer uma parafrase de um trecho de um documento, né? Consigo fazer isso ali dentro. Então, também é possível fazer isso, né? Entre outras coisas, né? E aí, assim, seguindo nessa agenda, o que eu tenho mais aqui? Eu posso sugerir códigos e subcódigos, esse é uma outra, né? Posso pedir para explicar também, né? Ali dentro, explique ali dentro do meu menu. Então, eu consigo, além de resumos, também trabalhar a questão já dos códigos, sugerir códigos, e isso já começa a entrar um pouco mais uma questão avançada. E aí, talvez, esse nosso título, né, transformar a pesquisa qualitativa com inteligência artificial, nesse ponto, sendo a codificação algo muito, ou seja, assim, vamos dizer que a codificação é ali meio que o ponto central, né, de um processo de desenvolvimento de uma pesquisa, a gente entra numa transformação, mas sempre pensando, não é uma transformação em que ela vai codificar para você, né? Nós vamos trabalhar com sugestões, né? Ou sugerir os códigos. Pense bem assim, no cuidado, né? A gente fala, acho que foi alguém que falou até para a gente tomar um pouco de cuidado com o que a gente quer, né? Porque se a inteligência artificial codificar tudo perfeitamente, acabou, a gente não vai mais, né? Não vamos só digitar ali, pedir, e não vamos ter mais esse trabalho né, de pesquisador ali mesmo, reflexivo, que é o que a gente mostrou, né, no primeiro slide lá, do que realmente é uma pesquisa qualitativa, né? Importante a reflexividade ali do pesquisador, né? Então, quando eu peço, por exemplo, para sugerir novos códigos, como que ele vai sugerir? Em cima daqueles segmentos que eu já codifiquei, né, assim, dali, em cima daquele ali, ele vai poder perguntar, você vai poder falar assim, olha só, em cima desse, eu posso sugerir novos códigos, por exemplo, em cima de um documento, né? Eu posso ir lá no documento, é, ou posso sugerir subcódigos em cima de um código já feito, é uma outra questão, né? Se eu bato lá, por exemplo, sugerir subcódigo, eu posso sugerir um código, né? Uma categoria, por exemplo, em cima de um documento, ou posso, em cima de um documento, de um código que já tem os segmentos codificados, sugerir subcódigos. Eu tenho essas duas opções já ali dentro, integrada, né? Então, eu consigo tanto trabalhar categoria mesmo, como subcategoria. E aí, volta de novo naquele nosso primeiro slide, que nós no final vamos voltar a falar sobre ele. Pensando nisso, né? A metodologia, o método de pesquisa, né? Os meus dados qualitativos, né? Como que eu estou trabalhando esses dados, o que é esses dados, né? Como que o meu método apoia. É claro que isso vai ser transformado, eu acho que não tem volta, eu acho que a inteligência artificial ela vai transformar a pesquisa qualitativa e vai principalmente inovar na questão dos métodos de pesquisa. Vai inovar porque é o conceito de inovação, não só de transformação, inovação. Vai agregar valor porque nós vamos economizar tempo, mas tratando a pesquisa de forma séria, né, e seguindo o que está já comprovado na literatura, pelos teóricos, né, pelas pessoas que desenvolveram metodologias como análise temática, teoria fundamentada, né? Então, a gente vai conseguir trabalhar isso, tá? Um outro ponto que aí já é um pouco mais, a gente entra numa questão assim, até um pouquinho mais, a gente vai para uma questão um pouco mais, vamos, né, um pouco mais evoluir e avançar um pouco, é a questão de quando a gente fala em converse com o documento, né? Mas conversar com o documento, talvez, eu vi até a gente está discutindo bastante, é algo que está em evidência, né? Tá, todo dia a gente muda, tanto é que eu mudei um slide aí nessa apresentação, já comentei, mas o conversar com o documento talvez seja não um conceito de chat, né? Acho que alguns teóricos, eu não estou lembrando o nome,
Mas eu lembro que um dos colegas aqui que trabalha aqui com o Max QDA, o Stefan Hadik, o Stefan, ele falou sobre isso, né? Ele citou até um autor, que é essa questão de você fazer prompt em inglês, né? Que é um prompt é como se fosse uma espécie de uma conversa perguntativa, não sei se eu poderia traduzir assim para o português, é um prompt, né? Você vai perguntando em cima de algo que você tem interesse, e isso você vai ver que vai fazer toda a diferença. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? De como você fazer esse prompt, de como você conversar com os documentos, né? Então, por exemplo, quando você fala em conversar com o documento, se eu vou lá e seleciono o documento, ali embaixo você pode ver, ó, para quem já né, é familiarizado com a coisa, tenho lá a entrevista Ricardo, lá embaixo ainda para você ver só o RI, tem lá em negrito, né? Quando eu bato com o botão direito, aí assiste, aí tem uma opção de converse com este documento. Então, se eu vou conversar com esse documento, ele vai me abrir uma janelinha, né? Quando eu clico aqui, vou ter uma janelinha que vai ser uma janela de bem-vindo, eu vou entender essa questão toda que a gente estava falando, né, de privacidade e tal. Então, eu vou falar que eu entendo o que eu estou carregar, né? Vou usar aquela, aquela infraestrutura tecnológica que eu mostrei, né, no início da apresentação, de levar para um servidor MaxQDA, ir lá nos modelos, né, de grandes volumes de dados, voltar e tal. Então, eu vou dar que eu entendo isso, e aí ele vai me abrir esse prompt. Então, percebe, em cima, ó, sempre abre essa janelinha, eu vou estar com o Ricardo e eu vou perguntar. Mas veja bem, inclusive eu acho que não sei por que não apareceu ali. Estou querendo colocar ali. Não tem. Não está aparecendo, deve estar atrás. Então, também isso aqui foi o Andreas e o Stefan que fizeram esse tipo de pergunta. Então, ao invés de eu chegar lá e falar assim, por exemplo, simplesmente assim, resuma a entrevista, ou resuma esse documento. Não, essa pergunta, essa interação, né? Por exemplo, resumo em 3 sessões, equilíbrio pessoal, tempo com os amigos, felicidade. Essa questão de você definir para ele que também vai fazer toda a diferença. E é aí que entra a transformação da pesquisa qualitativa, porque é uma pesquisa qualitativa, a gente definiu isso no início dessa apresentação, né? Porque eu vou usar essa inteligência artificial para transformar, eu não vou utilizar ela como a verdade, eu vou utilizar ela como um assistente. Eu como pesquisador, eu vou estar definindo para ela, eu quero 3 tópicos, por exemplo, né? Então, eu poderia usar esse tipo de abordagem. Isso também ocorre se eu for trabalhar na questão do código. Eu também posso agora trabalhar essa questão de conversar com os segmentos codificados desse código. Para quem já é familiarizado, né, a gente já tem bastante familiarização com o MaxQDA, a gente sabe que quando eu tenho um código, eu tenho vários segmentos codificados para aquele código. Então, eu posso também perguntar dentro daquela, em vez de ir para o documento inteiro, não, ir para um nível de código, né? De código. Perguntar para o código, que já tem ali os segmentos codificados, para ele me responder. Ou seja, perguntar, né? Perguntar de uma forma assim, prompt, né? Fazer conversar de forma indutiva, assim. Ou seja, eu vou conversar com esses segmentos codificados, mas eu vou fazer perguntas interessantes. Por exemplo, resumo os segmentos codificados. Em uma primeira sessão, por exemplo, concentre-se no ponto em comum. Eu quero esse ponto em comum. Tal, os pontos comuns. Em uma segunda sessão, eu quero que você faça destaque as opiniões únicas, né, as declarações ou as divergências, né? Tem um artigo, né, que foi publicado pelo Andreas e Stefan, né, eu até trouxe aqui, né, Miller e Hadik, está lá no final também dessa apresentação, né, essa referência. Então, lá no blog do Max QDA, você vai ter tipo de pergunta, por exemplo, que nem a gente estava falando, né, de resuma a transcrição da entrevista. Você tem alguns exemplos ali, se não me engano, são 10 exemplos que se tem ali, mas claro que para cada um, como pesquisador, né, essa pergunta que você vai fazer, esse tipo de, de interação, né, com o código ou com o documento, né, na pergunta,
Isso vai ser todo, né, todo dentro de uma reflexividade que você já tem ali em cima da sua pesquisa. Isso vai transformar. Então, além disso, né, então, agora tem essa questão de usar as sugestões, né, codificar com sugestões. E aí, olha só, agora eu mudei um pouco a agenda aqui, se você vê, ó, eu estava dizendo, codificar documento com AI, mas não. Codificar com sugestões, isso é muito importante, sugestões em maiúsculo. Sempre sugestão, sempre como assistente. Então, tá aí na versão beta já a codificação com a inteligência artificial, né? Mas muito cuidado com o que a gente quer, né? Porque se começar a codificar, é o que a gente faz, né? Como pesquisador, acho que o grande central ali é isso, né? Você conseguir trabalhar essa questão de, olha, eu tenho a inteligência artificial que vai trabalhar em formato assim de assistente, de como se fosse umas anotações que eu posso fazer, sugestões de código, mas eu como pesquisador dentro da área qualitativa, eu preciso usar isso como uma transformação, não como verdade, como se fosse simplesmente algo que me traga mais subsídio para mim conseguir melhorar minha análise dos resultados. Tá? Olha só, codificar com sugestões de área. Vai aparecer, e aqui aparece essa, a hora que você clica ali vamos codificar aqui. Então, quando você clica, você vai ter essa interação. Tem ali o documento que ele está, tem o código que você selecionou, né? Ali tem os códigos, lá, por exemplo, assim, se eu quero, ele vai me dar sugestões ali. Olha só, e aí ele tem uma relação, essa relação, a questão do memo. Então, ele faz a relação de tudo que você já tem ali dentro, e eu consigo, em cima disso, então, dessa questão da questão determinística. Então, se eu já tenho ali, por exemplo, uma anotação que eu já fiz para aquele código, ele vai trazer de um jeito. Se eu mudar essa anotação, vai mudar. Né? Então, se eu mudo ali a gente chama de memorando ou anotação, né? Traduziu para anotação em português. Se eu mudar isso aí, se eu mudar, por exemplo, em vez de falar da relação entre a vida pessoal e o tempo com a família, se eu estou trabalhando a questão de né, questão aí de satisfação na vida, ou equilíbrio emocional, que é um exemplo que tem ali dentro daqueles exemplos que a gente tem no MaxQDA, se eu mudo algo, se tem alguma mudança, isso vai mudar a minha forma de ter os resultados, né? De ter as sugestões. Então, as sugestões serão diferentes. E isso que é algo que tem que é relevante também de entender e pensar. Então, e muitas vezes dentro dessa caixinha, às vezes eu tenho lá uma anotação, né, dentro daquele código, né, tem uma anotação ali para aquele, mas eu consigo editar. Então, ali dentro mesmo, dentro dessa própria caixinha, eu edito e posso mudar aquela anotação ali dentro. E em cima disso, em cima desse código, do que ele já tem ali como segmentos codificados, em cima desse memorando, dessa anotação, ele vai me sugerir outras codificações. Olha, acho que aqui, essa é a sugestão, né? Sugestão de como codificar e tal. Então, isso é bastante importante. Então, é importante a questão do memo. Quando eu dou OK aqui, é isso que vai acontecer. Né? Então, tem isso, né? Sugestões daí. Além disso, tem outros, né? Tem outros lugares em que você pode usar a inteligência artificial dentro nós estamos aqui usando a inteligência artificial, né? Sob perspectiva ali do Max QDA e do AI Assist, né? Tem vários lugares onde eu posso usar. E a gente viu alguns aqui. Uma delas é na grade de resumos. A grade de resumos também é algo que é bem legal de se usar, né? Porque a grade de resumos e é diferente, né? Eu posso pedir, por exemplo, para parafrasear, usar a inteligência artificial para parafrasear, que é uma coisa, parafrasear é uma coisa, né? Dizer o mesmo sobre ali parafrase, tem toda uma questão teórica em cima da parafrase. Inclusive, eu peguei esses dias acho que eu estava ministrando um treinamento sobre metodologia e eu olhei, pô, assim, 3 páginas explicando as parafrases e as diferenças.
Eu agora estou começando a ir nos detalhes desse tipo. Então é bem diferente de um resumo, né? Resumo você vai pegar e vai só comprimir. Para parafrasear é diferente. O AI Assist, inteligência artificial dentro do Max QDA, você tem as duas opções, você consegue, né, fazer uma coisa. Só que aqui é como se você fosse resumir os vários segmentos que você já codificou. Um pouco parecido assim com o que a gente tem lá naquele promptzinho, quando você bate com o botão direito, né, no menu de contexto, que a gente chama ali dentro do código. Mas aqui é mais visual, porque se eu seleciono, por exemplo, lá, que é amigos, lá, amigos e família, que foi falado para a entrevista Celina, então tem vários segmentos ali, 22 segmentos qualificados. Se eu clico no criar um resumo automático, como aí assiste aqui nessa bolinha, ele vai pegar todos esses segmentos e vai colocar aqui na grade de resumo. Ele vai resumir os segmentos aqui e você pode usar essa tabela. E claro, né, a gente já está aí nessa questão de já trabalhar com o MaxQDA, isso você pode usar depois esses resumos, né, mesmo utilizado pela inteligência artificial, para jogar depois numa perspectiva de QTT, né, de questions, temas e teorias lá, aquela ferramenta, você tem uma seção dela, é a seção de resumos, você vai conseguir colocar ali dentro. Então, ele vai gerar o resumo, você pode, e aqui aparece a caixinha, sempre vai ter essa caixinha, assim, perguntando qual idioma. Nos outros eu não coloquei, nos outros atrás, não falei sobre isso, mas isso sempre vai aparecer, né? Sempre como prompt ali, que se você quer resumir de tamanho médio, pequeno, a gente já comentou sobre isso também, se quer colocar como marcador, então ele vai gerar resumos em função dessas perguntas. Olha o tipo de resultado, olha o resumo, né? Ele traz resumos sobre tudo aqueles 22 segmentos, ele trouxe um resumo sobre a pessoa entrevistada expressa insatisfação com a quantidade de tempo que pode dedicar à sua vida privada e à família, devido à imprevisibilidade e aos compromissos do seu trabalho. Se você for ver, é muito, muito interessante, porque sempre, nem sempre, mas assim, não vou dizer sempre, porque a gente tem que usar como se fosse, tem que ser um pouco crítico, né? Refletir sobre isso, sobre o resultado ali que ele gera, mas é muito bom, assim, às vezes, se você for pegar e for resumir lá, sei lá, 15 parágrafos, vai ser difícil, né, para a gente conseguir competir. Muitas vezes a gente tem que realmente entender ali e tentar melhorar, mas quando você está ali dentro da pesquisa, você vai ver que faz muito sentido. O resumo, muito interessante, tá? Então é isso, assim, dentro dessa questão né, de gerar resultados na grade de resumos, a gente tem várias outras opções que a gente viu. Como eu falei, hoje eu não vou ficar não vou entrar e mostrar a demo ao vivo, né? Vocês vão poder fazer as perguntas no final aí, a gente vai dar um tempo para isso também. Deixa eu ver como que nós estamos tempo aqui. Estamos bem de tempo. Então, então a gente tem todas essas opções aí para trabalhar dentro da uma ótica de Max TDA, né? Eu vou trazer os limites que a gente tem aqui. Então, tem alguns limites ali, por exemplo, para conversar com o documento. Então, tem alguns limites que eu posso trabalhar, por exemplo, documentos, o tamanho do documento, né? O tamanho do documento ali, como que ele, que tipo de quantos caracteres eu tenho, com o comprimento máximo e mínimo. Então, muitas vezes isso gera na hora que você está trabalhando e gerando os resultados, às vezes ele traz alguma mensagem de erro, isso nós vamos ver daqui a pouco também ali. Então, posso também, ó, na hora que você estiver conversando com os segmentos codificados, tem também limites. Então, tem limites para o chat, tem limite para a codificação, né, quando você vai sugerir um novo código. Você tem que ter um mínimo de caracteres ali na seleção do texto e um máximo, né, subcódigos, também pelo menos um segmento codificado, quando você quer sugerir um subcódigo, um segmento codificado naquele código. Não há limite de caracteres. Esses limites também tem um artigo, depois a gente vai colocar lá. Questão de resumos, tem os resumos ali, vou fazer resumo de documento, comprimento do resumo, né, o texto marcado, quanto que eu vou selecionar de texto, então tem todos esses limites estão disponíveis também
dentro de um artigo que eu vou colocar aqui no final também, está lá na referência, a gente vai poder olhar essas referências. Segmentos codificados, parafrase, né? Seleção do texto, 20 no mínimo ali e tal. Explicação, quando você pede para explicar um texto, né? Você fala, explique um texto, faça a explicação de um termo, digita um termo ali, então eu tenho que ter uma seleção de texto, posso perguntar para ele explicar, posso selecionar um texto e perguntar para ele. Qual que é? Explique para mim esse texto, o que significa isso aí? Acho que esse talvez o exemplo ali não tenha, não apareceu um pouquinho, mas eu tenho essa opção, né, de dentro do CDA, né, eu conseguir selecionar lá dentro da entrevista, seleciona alguns parágrafos e fala, ó, explique, o que tá dizendo aqui? O que significa isso para mim? Ele vai gerar um resultado e vai trazer isso, em formato ali de anotação, né, para você ver, e vai aparecer dentro da anotação ali do lado da parte do documento onde você trabalhou essa questão. O que mais aí? Bom, então, por exemplo, solução de problemas. Às vezes estou lá e às vezes, não consigo rodar. Já tenho o MaxQDA instalado, né? Já estou ali com a versão, tem a versão gratuita, isso é algo importante, tem a versão gratuita, que é essa versão onde você tem 10, né, 10 prompts ali, 10 laudos por dia, você pode trabalhar ela, é limitado, né? E tem a versão premium, que eu consigo fazer ilimitado durante o dia. Mas muitas vezes, às vezes as pessoas estão com a versão gratuita, que já, né, é oferecida, e fazem, não, olha, não consigo, não traz, demora e tal. Pode ser por isso, né, porque você não tem mais crédito naquele dia, você tem que esperar para gerar mais, né? Ou pode ser por esses limites que a gente acabou de ver. Aí eu me encaixei em um desses limites, ou seja, não tenho texto suficiente. Então, a dica é, quando eu estiver trabalhando com o AI Assist ali, com a inteligência artificial, eu olhar para isso, quando vier a caixa de mensagem com algum erro, eu conseguir realmente ler e ver o que está acontecendo. Às vezes é por causa de conexão, ou se está indisponível, muitas vezes, que mais aparece é que está indisponível. Às vezes essa conexão, né, não sei se vocês perceberam, mas eu mostrei isso no slide, para a gente entender. Então, por exemplo, assim, atualmente indisponível. A gente tem que entender que a gente está num ambiente em que a gente, olha só, vou voltar lá atrás, aqui, esse aqui, ó, deste aqui, nesse aqui. Vou voltar aqui, não sei se param de compartilhar. Vou compartilhar. Paramos de compartilhar aqui. Então, se eu, por exemplo, estou aqui neste, né? Olha só, por que pode estar indisponível? Porque eu posso, por exemplo, eu estou saindo do meu computador, estou indo lá no servidor MaxQDA, com toda essa questão da garantia, e depois vou num outro grande modelo de dados, vou voltar e tal. Então, pode acontecer, né, de ter em algum momento do dia, eu estar, opa, vou ter que ir um por um, voltei lá atrás, voltei, por um não, vamos direto lá, porque senão parou de compartilhar de novo, vamos direto lá onde a gente estava nos problemas, solução de problemas. Então, compartilhar de novo, ok, parei de compartilhar, para mim compartilhar de novo, certo, vamos lá, e aí a gente compartilha. Então, isso pode acontecer, né? Se eu estou nessa perspectiva de né, servidores, né, que estão na Europa, que atende essa questão de privacidade e tal, às vezes pode acontecer de eu ter, em algum momento do dia, ter essa oscilação, tá? Ou não ter, né, alguma coisa acontecer. E tem também a opção de, às vezes, o pessoal fala sobre, o pessoal também está discutindo muito, eu vejo assim, a gente teve outras palestras em que se trata muito dessa questão de alucinação que pode acontecer com esses, né, porque o assiste, ele vai nesses modelos, né, nesses grandes modelos de dados, né, de linguagem, né, volume ali, e traz essas respostas, às vezes, alucinação. Geralmente, já aconteceu, né, em alguns dos meu trabalho, do AI Assist retornar
e dizer que às vezes não faz muito sentido, né? Isso também pode acontecer. Então, por isso que sempre é importante a gente dizer que usar ele como se fosse um assistente, algo que eu, por exemplo, faria olhando para meus documentos e escreveria isto nas minhas anotações, nos meus memos. Então, e outra coisa, por essa questão também de privacidade, de estar de acordo com a legislação, e esses grandes volumes, né, esses very large language models, né, tem vários exemplos que o iAssist utiliza, eles também atendem essa questão de legal, né, de legalização. Então, por exemplo, alguns temas, talvez ele não vai tratar, né, sobre alguns determinados tópicos. Eu, se não me engano, até teve e tomar cuidado com a versão também. Qual a versão que eu tô? Se eu tô na versão 2024, às vezes é mais limitada, não tem todas as funcionalidades que eu acabei de comentar aqui. Qual versão do Max QDA que eu tô, né? Se eu tô numa versão, e se eu tô numa versão gratuita ou se eu tô numa versão premium. Então, isso é importante. Eu acho que assim, deixa eu ver se eu tenho mais uma coisinha aqui para mostrar. E para finalizar, vamos ver aqui o que eu tinha aqui. Então, a gente passou por essa agenda, né? E a gente volta nessa, né, na Gandhi, na visão geral. Então, é dessa forma, né, a gente trabalhou no primeiro slide, dessa forma que a gente vai transformar a inteligência artificial, usando todo esse aparato que a gente tem dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa, mas não usando ele como algo que ajude você a focar, a analisar, a entender significados, entender experiências, né? Perspectiva de quem está sendo entrevistado. Você vai usar isso como um assistente, como uma forma de você melhorar suas anotações. Super importante, né? Os memos, né? na, nos métodos de pesquisa qualitativa, seja ele lá na análise temática da Vitória Brown, da Virginia Brown, da Vitória Clark, ou lá, a gente chama do próprio Strauss, da teoria fundamentada, né, do Glasser, Strauss. Então, pessoal, então, essa é a ideia, né? A ideia de você usar isso para você dar foco, para você analisar, mas não algo que seja, que substitua, né, seu raciocínio indutivo, a reflexividade que você tem na hora de apresentar os resultados. Vai ser um assistente, vai ser algo para te ajudar ali dentro. Aqui tem umas referências, essa é uma referência, eu coloquei o símbolo ali do MaxQDA, porque é uma referência do MaxQDA, apareceu ali, falei sobre a Vitória Clark e o pessoal do Charmax ali, da teoria fundamentada, e mas não falei, falei também né, de quem propôs a teoria fundamentada, mas não coloquei aqui, mas, mas é porque, assim, ficou ali no slide, ali, mas bem pequenininho, só para dar como exemplo. Na verdade, a gente não entrou a fundo, então não coloquei. Mas depois, se alguém quiser, também pode enviar. Bom, eu acho que era isso. Ok. Ok, Tamara, I will go to the questions and answers in the chat and see if you have some time. Yes, I we think, have more. thank you so much, Ida. I think we have to wrap it up soon so that we have time to move into the next session. There is one question in the chat and there is also one question in the Q&A. Ok, thank you. Let me see the Q&A. Que experiência Anonymous atende? Que experiência tem com o chat? Tem alguma sugestão? Alguém pergunta para a gente que experiência que a gente tem com o chat de documentos? Tem alguma sugestão sobre como interpretar as respostas? Bom, essa experiência com o chat de documentos é o que a gente estava comentando. É importante, na hora que você for fazer esse chat, né? Na hora que você for fazer esse chat, é aquilo que eu estava falando, a questão de chat e de prompt, né? Que acho que
tá todo mundo partindo um pouco, que seria melhor chamar de prompt, ao invés de chat. É algo que você faz ali momentâneo, faz aquela uma espécie de uma interação momentânea, perguntando, meio que interrogativa, meio que indutivo. Acho que tem que ser essa questão indutiva. Acho que pode até voltar nesse outro slide aqui, ó. Ser o raciocínio indutivo, né? No raciocínio indutivo, usar o raciocínio indutivo, né? Para você entender os significados dos participantes, a experiência num contexto, né, natural, num contexto social, você tem que ser indutivo. Então, quando você vai fazer esse chat com o documento, você vai dizer para ele, olha, eu quero que você resuma em 3 sessões, que é o equilíbrio pessoal, tempo com amigos e felicidade. Vai ficar mais fácil de você interpretar as respostas dele e criar suas conclusões, suas considerações, ou né, suas ideias, sua teoria substantiva. Vai ser mais fácil, porque você vai ter aquilo como anotação ali, né, dentro dessa resposta que ele vai te dar, mas você não vai estar deixando de lado essa sua reflexividade, seu raciocínio indutivo, né, de dizer para ele. Você não vai perguntar simplesmente quando você vai, né, fazer essa conversa com os documentos, você não vai dizer para ele, ó, resuma o documento. Ou, por exemplo, sei lá, qual é a, qual é a principal ideia desse documento. Acho que talvez você tem que, em cima do que você está, seu tema de estudo, né, seu marco teórico, tentar usar de reflexividade e ser indutivo. É o papel do pesquisador. Estamos falando de pesquisa qualitativa. Nós vamos transformar, nós não vamos mudar a pesquisa qualitativa. Essa definição aí eu peguei de um inclusive acho que foi esse nesse caso especialmente, acho que essa definição de pesquisa qualitativa veio do ChatGPT, mas poderia, qualquer um que você digitar, se você digitar lá, provavelmente vai trazer algo parecido com essa definição. Então, essa é a minha sugestão para interpretar as respostas. Vai ser mais fácil você interpretar se você condicionar. Então, por exemplo, quando você vai, por exemplo, para os. Você está fazendo um chat, agora que você tem a possibilidade de fazer o chat com segmentos codificados de um código. E esse código, dependendo do seu método de pesquisa, é uma categoria. Então, você vai estar perguntando para aquilo que você codificou na categoria. Você não vai chegar aí simplesmente, sei lá, perguntar só, falar assim, o que é mais importante nessa categoria? Não, você vai dizer, olha, resuma os segmentos codificados. Em uma primeira sessão, concentre-se no ponto em comum. Em uma segunda sessão, destaque as declarações e opiniões que são mais relevantes e ou as divergências. Então, você vai, ó, gere para mim aqui 2 parágrafos, um de divergência e outro de declarações e opiniões comuns. Essas perguntas estão aqui, né? Tipo, comentei aqui, não sei se vocês estão vendo o fundo ainda, está compartilhando. Estão aqui nesses, ó, chatting with your data, 10 prompts for analyze interview with Max.j AI Assist, do Andreas, né, e do Steph. So, isso você tem aqui tá no blog, foi publicado agora, recente, agora em agosto, tá vendo? Então, a forma de você interagir com, com o seu com a inteligência artificial, né, dentro de uma perspectiva de pesquisa qualitativa, é que vai te dar essa resposta. Então, uma pergunta interessante, porque eu gastei aí um bom tempo, mas é que é bem interessante. Deixa eu ver meu tempo aqui. Para finalizar, tem só mais uma pergunta aqui no chat.